Então, pessoal, como nós estamos na Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, seria muito interessante que a gente pudesse conversar um pouco sobre esses dados extremamente alarmantes que têm ocasionado necessidades de campanhas como essas, né? O próprio governo federal tentou iniciar um projeto, um programa de prevenção, e através do seu Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, né, por meio da ministra Damares, e que logicamente ganhou uma repercussão extremamente negativa em função do slogan de campanha. Talvez tenha sido infeliz a forma como ele foi previamente divulgado ou a forma como ele foi trabalhado, mas isso não tira em nada o mérito da necessidade da gente poder e dever como cidadão e como profissionais da saúde olhar, né, para essa faixa etária também. Infelizmente temos vivido os momentos difíceis no contexto político-social do nosso país, né? Mas isso não pode interferir nas nossas reais preocupações, tá? De antemão, a adolescência, assim como a infância, assim como a vida adulta e a terceira idade, né, a velhice, ela é uma fase do desenvolvimento humano, tá? Então, como uma fase do desenvolvimento humano, algumas coisas acontecem nesse período. E é um período que é compreendido numa faixa da vida entre 10 e 19 anos de idade. Varia um pouco, alguns autores discordam, inclusive alguns autores mais atuais já acreditam que a adolescência vai até os 24 anos de idade e tudo mais, mas justamente por acontecerem, né, algumas mudanças profundas, não só fisicamente, né, no corpo, como também psiquicamente, no nosso desenvolvimento emocional também. Então, por exemplo, tá? Crescimento rápido do corpo, tá? É um deles, surgimento de características sexuais secundárias, e a própria conscientização da sexualidade surge exatamente nessa fase da vida. A estruturação da personalidade é extremamente fundamental, né? E a adaptação ambiental com o mundo, né? Que isso também, por consequência, traz como nós interagimos em sociedade, né? Então, tudo isso ocorre mais ou menos nessa faixa etária. Então é muito importante, porque muitos dos problemas podem ser evitados se nós tivermos um olhar mais atento para essa faixa etária, então, do desenvolvimento humano. A introdução então de cuidados na pericultura, que seria uma fase anterior, que vem desde o nascimento, do período gestacional, inclusive, até o início da adolescência, né? A gente tem visto que índices de mortalidade infantil têm diminuído no nosso país. E que, logicamente, né, é uma questão matemática, diminuindo a mortalidade numa fase anterior, aumenta, né, então, a quantidade de adolescentes no nosso país. Tá? A gente sabe que hoje, basicamente, no nosso país, a gente tem 20,8% de adolescentes, tá, como população. Então, 10% numa faixa inicial entre os 10 e 14 anos, e os outros 10,8% na segunda fase, né, dessa faixa etária, que seria dos 15 aos 19 anos. A gravidez nesse público populacional, né, nessa adolescência, em alguns países já está sendo considerada um problema de saúde pública. Tá? Infelizmente, no nosso país, a gente engatinha demais e demora demais a enxergar, né? E aí, quando a gente consegue parar para olhar, o problema já está instaurado. E muitas vezes o problema, além de já estar instaurado, ele bate justamente na falta de recursos financeiros, né? O trabalho da prevenção ele pode ser realizado muitas vezes, e principalmente, eu acredito, dentro de casa, né? Conosco, como pais, conversando com os nossos adolescentes, né? A simples presença dos pais em casa, e não é em quantidade de horas, mas em qualidade de horas designada aos nossos filhos, né? Conversando com eles sobre essa fase que já é muito complicada ao natural em função de mudanças hormonais e de tudo isso que eu citei antes, que vem ocorrendo junto, né, no processo de desenvolvimento, que faz parte de um processo saudável e natural do desenvolvimento humano, né, que é crescer e é crescer para o mundo. A gente reduziria muito alguns problemas, né? Então, a simples presença dos pais já ajuda muito na conversa. Existem também alguns fatores que a gente considera como predisponentes, né? Ou situações que são precursoras, logicamente, dessa gravidez na adolescência, tá? Vamos elencar aqui, então, como a autoestima muito baixa, tá? Dificuldade escolar acarreta, inclusive, né, o aumento desses números de gravidez na adolescência. Abuso de álcool e drogas, como eu já tinha falado, comunicação familiar escassa, que foi um dos primeiros itens que eu disse, a importância da família mais presente,
conflitos familiares, pai ausente ou pai rejeitador, tá? Violência física, violência psicológica e violência sexual, tá? Separação dos pais, muitas vezes no período da adolescência pode ser muito problemático, tá? Não é determinante, mas pode ser. Então, assim, a semana é a Semana Nacional de Prevenção, mas a gente não pode deixar de falar disso nunca, tá? Então, de novo, né, fico à disposição de vocês para que a gente possa continuar esse papo, divulgue, propague e fale mais sobre sexo, fale mais sobre o olhar para o adolescente e fale mais sobre vida, certo? Um abraço e uma ótima semana para vocês.